Olá, boa tarde. Bom, vocês que estão me acostumados a me ver no Conectados, vocês estão me vendo aqui no Mulheres Fora de Cena, naquele livro meu de 2005, que já virou talk show, que já virou... Opa! Opa, é muito rápida, ela tá entrando antes de todo mundo. Oh, meu Deus. Peraí. Foi tão rápida que eu não consegui pegar. Volta aqui, Angra, pelo amor de Deus. Eu vi que ela acenou aqui, agora ela já passou correndo. Peraí, gente, a gente tem que achar aqui. É que é tudo tão rápido. Eita, Ingra Liberato aqui. Ah, Ingra, aqui a Ingra Liberato. Ai, é sempre esse perrengue pra começar, né? Ó, vamos lá. E vai entrar. Adoro gente pontual. Eu sou pontual. Já entrou aqui? Tem uma menina que entra sempre aqui, que é a Letícia. Ela já passou aqui, ela já entra de cara. É muito engraçado. Gente, é Ela é a muito primeira a bom. entrar, é a primeira a entrar. Eu nunca fiz live esse horário. É uma live boa, porque as pessoas. É outro público. Outro É público. outro público, é Outro muito público, bom. né? Amigo, como você tá bonito com essa barba por fazer? Olha, eu tô tentando deixar a barba, mas vamos ver, porque incomoda. Eu vou deixar um tempinho para mudar a cara, né? Sim, é, Você fazer você uma viu, variação aí, né? você viu que eu tô cheio de cores aqui? Ó, em Vi homenagem ao seu documentário, né? A vida é da cor do que pintamos, né? da cor que pintamos. Aqui eu Pintamos, tô ó. também, ó. É um quadro de Ah, meu pai, ó. é seu Tá lindo. pai. Foi É, ótimo. Seu pai é um craque. Um artista plástico, né? E ele também dirige também, né? Um artista plástico. A sim, família artista, né? A família é, artista. é. Meu bem, Que bom, amigo, estar aqui conversando com foi você. Que ótimo, alegria. ótimo. Muito E, bom. e é o seguinte, eu estava fazendo umas lives chamadas Conectados lá pela YouBook, na pandemia. Aí, lembra que eu te falei, se você estivesse no Rio, quero fazer você com um Sim. podcast, que é um podcast, tem as lives, na pandemia tiveram as lives. Aí voltou a gravar, acabou Conectados na live, e eu vim para Mulheres Fora de Cena aqui, começando hoje contigo. Eu achei ótima essa ideia, porque é o que rola também fora de cena, né? Claro, é porque não são mulheres que não estão em cena, é o que rola fora de cena, que vocês Sim, fazem muito outras bom. coisas, né? As mulheres empoderadas fazem muitas coisas, né? Agora me Sim. fala uma coisa, eu não sabia que você tinha começado aos 7 anos num curta escrito por seu pai, Chico Liberato, não, escrito não, dirigido por seu pai, Chico Liberato, Sim, né? E isso. roteirizado pela sua mãe, Alba Liberato. É. Gente do céu, E não tinha como fugir, né, dessa profissão, dessa carreira artística. não É, tinha. Como é que foi isso? Conta exato. pra gente aí. Então, meu pai, ele, né, artista plástico, mas no início da carreira dele como artista plástico, tinha um grande movimento de vanguarda, né, nas artes daqui no Brasil, enfim, no mundo todo, que usava muito videoarte. Então, assim, meu pai, durante um tempo, fazia vídeos para instalações em bienais, né? Foi um movimento de vanguarda nas artes plásticas no Brasil, e aí ele começou a fazer vídeos, né? E então era muito interessante, porque assim eram linguagens assim muito simbólicas, né? Da própria artes plásticas, eram cenas herméticas. Então, enfim, tinha toda uma linguagem na época que eu, né, pequenininha, não entendia bem, mas hoje, quando eu olho, eu percebo que era uma quebra, uma ruptura de padrões, de linguagem. Então, assim, era um movimento mesmo para romper, né, com os paradigmas nas artes plásticas e bem interessante assim. Pioneirismo, né? Depois ele começou a fazer animação, desenho de animação, filme de animação com desenho animado, baseado na raiz, né, nas obras de cordel do Nordeste. Então, assim, é uma família, Cacau, que sempre teve uma pesquisa muito profunda nas raízes nordestinas, né? Nas raízes dos povos que nos formam, né? Enfim, assim, com muita a busca de muita originalidade. Então, assim, eu venho desse núcleo familiar que sempre buscou muita inovação na linguagem das artes
e originalidade também. Então é interessante, né? Assim. E você acha que. Você sabe que eu achava que você nem é. Eu não sabia. Quer dizer, a gente prestava atenção no seu sotaque, mas às vezes me confundia um pouco. Será que ela é do Sul? Será que ela é da Baiana? Porque você morou no Sul, né? Você casou e morou no Sim, Sul também, né? E isso me sim. confundia um pouco com essa história aí. Bom, aí você fez sua carreira como. Você estudou dança, né? Na Bahia, não foi? Uhum. E Sim, aí sim. você resolveu vir para o Rio para passar umas férias. Foi Isso, isso? A primeira profissão que eu escolhi foi a dança, e aí eu entrei na faculdade de dança na UFBA, mas assim, com 2 anos de faculdade, eu resolvi passar umas férias no Rio, e aí nessas férias eu conheci umas pessoas de teatro, aí resolvi ficar um pouco no Rio, aí estiquei um pouquinho, resolvi trancar aquele semestre, aí me apaixonei, né, pela atuação através de alguns trabalhos que eu arranjei como dançarina, e aí eu, né, fui solicitada a falar e a entrar nas cenas. Então, assim, eu comecei a sentir um chamado para o teatro. E aí, quando eu comecei a fazer teatro, foi assim, uma paixão avassaladora. Eu falei, meu Deus do céu, é isso que eu quero fazer. Porque, né, era um desafio muito grande, né? Assim, é claro que a carreira de dançarina tinha um desafio de disciplina, de consciência corporal, que é uma coisa que eu trago comigo até hoje. Mas o teatro chegou me desafiando muito mais, né? Me desafiava na minha voz, me desafiava na minha expressão, na comunicação do corpo, do texto. Assim, eu cheguei num lugar que eu falei, pronto, agora eu vou ter que ficar aqui uns 10 anos me trabalhando para me sentir pronta. Eu tinha essa ideia, assim, né? Que eu falei, vou ficar 10 anos no teatro antes de fazer televisão, de fazer qualquer outra coisa. Mas aí é interessante, porque com 2 anos e pouco no Rio de Janeiro, eu já comecei a fazer televisão, mas eu não esperava. Sem expectativa, as coisas acontecem. Quando a gente cria muita expectativa, as coisas demoram muito. Mas você sabe que essa coisa que você falou, que eu ia ficar queria me preparar mais, né? Mas engraçado que a gente nunca está preparado, né? A gente estuda, Sim, faz cursos, isso, e qualquer trabalho que a gente faça, a gente treme nas bases, né? é Sempre verdade. treme nas bases, não tem jeito, né? E aí aí eu sei o seguinte, né? Porque você foi para a televisão. Eu vou contar uma história aqui que a gente não pode passar passo a passo da sua carreira, porque senão não dá tempo de a gente fazer a live toda, né? Mas aí, uma coisa que eu falo sempre, assim, né? Eu acho que o ator, o artista, ele tem que ser um pouco ousado às vezes, né? Ousado com Sim. limites, né? E aí tem uma história que você foi até o Jaime, porque você foi levar um currículo. Na verdade, era um currículo para o Nuno Leal Maia, que era seu namorado na época. E aí você foi levar um currículo, foi e se apresentou para levar o seu currículo para o Jaime Monjardim, né? Não foi É, isso? foi. Mas assim, na verdade eu O resumo sabia, da né? ópera, resumo da O ópera. resumo Agora da você me ópera. conta. O Jaime estava escalando para a novela Cananga do Japão e estava sondando o Nuno para fazer a novela. E o Nuno não estava muito afim, tanto que ele não, acabou não fazendo, né? Ele estava naquela dúvida e tal. Então eu sabia que estava tendo, né, esse jogo, essa sedução do Jaime para ele ir para lá fazer novela e tal. E aí eu tive essa ideia louca, né? De levar o meu currículo. E aí, chegando lá, eu falei: olha, eu vim entregar aqui um documento do Nuno. Para falar a verdade, Cacau, eu nem sei se eu planejei isso com antecedência. Eu sabia que ele estava escalando por causa do Nuno, mas aí eu tive essa ideia de quando eu cheguei lá, que eu pensei, caramba, eu não sei se esse currículo vai chegar na mão do Jaime. Eu prefiro aqui dar essa cartada, porque eu acho que eu consigo entregar em mãos. E aí, ali na recepção da Manchete, da TV Manchete, eu falei que, né, pedi para a menina, para a recepcionista, Na ligar para Rua o do Jaime. Russell, na Rua do Russell. Rua do Russell, exatamente. Aquele prédio lindo, né, Sim, sim, dos blocos. E sim. aí ela falou com o Jaime acreditou, não, manda ela subir. E aí eu falei, né? É engraçado porque isso tem, né, tem vindo à tona, essa história. E aí eu entreguei para o Jaime, falei, olha, não é nada do... Antes dele abrir, né? Falei, isso aqui não é do Nuno, é o meu currículo e eu quero fazer teste para sua novela, que eu sei que você está escalando.
Aí ele falou essa frase, né? Ele falou assim: eu espero que você seja tão boa atriz quanto é cara de pau. Mas riu, né? Ele riu, ele brincou. Na verdade, bom, enfim, depois, né, 2 anos depois, né, ou mais, eu fui casada com o Jaime, e eu sei que ele é um diretor que gosta, né, dessa atitude, né, das pessoas chegarem para ele. Muitos diretores gostam, né, da pessoa chegar com confiança ou com ousadia, claro, dentro do bom senso, como você falou, Claro, mas, claro. mas com uma certa ousadia para chegar na pessoa, porque às vezes, né, dependendo do caso, é muito difícil chegar no diretor, né? Depende do caso. E ontem eu entrevistei o Lauro César Muniz lá no podcast pessoalmente, e eu perguntei Hum. isso para ele. Quando ele vai fazer uma novela, como é que é o assédio de atores? Ele falou, olha, é normal, as pessoas me mandam currículo, me mandam e-mails. Nem todos eu posso atender, porque senão eu não vou parar de atender, eu não vou parar de ver esse tipo de coisa, que não é a minha alçada e ao mesmo tempo porque assim, tem a produção, mas ele pode dar uma chance ou indicar alguém, né? Mas ele falou que Sim, não se incomoda, porque eu fiquei pensando, será que ele fica incomodado? Aí eu perguntei para ele isso, ele falou, não fico incomodado, é só que às vezes a gente não responde ou não dá a sim, margem, porque senão a gente não para de responder, porque as claro. pessoas têm que correr atrás dos seus sonhos, normal, e tem que ser de algum jeito, porque a gente tem a Uhum. oportunidade de morar na cidade grande. E quem mora, sei lá, num lugar que não tem nada e sonha em ser artista, né? Aí fez um curso de teatro local e não sabe como. Às vezes é na cara de pau mesmo. A gente aqui também tem que ser cara de pau. Imagina a pessoa do interior tem que ser mais cara de pau ainda, né? Sim, e você sabe, Cacau, é interessante você trazer isso, porque nessa época que eu cheguei no Rio, as TVs não costumavam investigar novos talentos fora do Rio de Janeiro e de São Paulo, mas principalmente o Rio de Janeiro, né? Então, assim, o Brasil todo, pouca gente, na verdade, não ia muita gente, mas quando alguém queria, a pessoa ia para o Rio de Janeiro, né? Tudo acontecia no Rio de Janeiro. E com o andar dessa carruagem, assim, com várias coisas que aconteceram nesses últimos 30 anos, hoje eu vejo, assim, com muita alegria que os produtores de elenco das emissoras, eles viajam pelo Brasil, eles fazem essa pesquisa, assim. Hoje eu vejo um trabalho, assim, muito dedicado dos produtores de elenco, de assistirem os vídeos, de terem representantes nos vários estados, né? Porque, sim, é bacana lançar pessoas de outros estados, novos talentos. Então, assim, o cenário com relação a isso mudou bastante. E eu acho que sim, faz parte, né, da busca, da procura pelo diretor, pelo autor. Eu acho que o teste também é uma etapa dessa aproximação bem interessante. Então, assim, toda vez que eu procurei um diretor ou um autor, enfim, eu nunca falei assim, ai, pelo amor de Deus, me Eu quero. arranja um papel. Você quer um teste? Eu quero teste, porque, Claro. inclusive, eu acho que o teste não é teste de capacidade, é um teste de adequação, para a gente entender se, de fato, eu sou a melhor atriz para fazer aquele papel. Às vezes, no teste também, Cacau, o diretor decide em que papel ele vai te colocar, né? Qual é a família que combina com cada ator, como é que dá liga dentro, né, de um casal, por exemplo, para o Pantanal, eu fiz o teste com o Paulo Gurgulho. E Ah, sim. a gente A formou um dupla, né? casal O José exatamente. Leôncio, né? E foi, E a o Zé Madeleine. Leôncio. Exatamente. E foi incrível, porque assim, já no teste rolou uma química assim absurda, né? Eu falei, epa, vai dar samba esse negócio. Então, o teste, eu acho o teste um passo assim que só ajuda, sabe, todo mundo, de estar dando, né, de fazer a escalação de uma maneira mais acertada. Não, e às vezes você vai fazer um teste para um personagem, acaba que dá um tiro em outro personagem, que pode ser até Claro, melhor para você, né? Porque a gente aham, sabe que a já televisão é aconteceu. adequação, né? A Simone Sim. Gutierrez, que faz um espetáculo meu chamado Lisa Lais e Eu, ela tem uma história assim, que ela foi fazer um musical, Os Miseráveis, em São Paulo, e ela foi para esse musical e ela falou que foi olha que ela canta, ela dança, ela é um show. Só que ela disse que ficou tão nervosa que ela se atolou, aí ela tropeçava, ela não conseguia fazer direito. E ela saiu de lá deprimida. Quando acabou, o americano foi falar com ela e ele chamou, achou ela interessante. Falou, como você achou interessante? Eu achei você interessante, eu preciso fazer o personagem daquela prostituta bem assim, bem atabalhoada.
E aí ela entrou para esse Cara. espetáculo, entendeu? E ela hoje faz muitos musicais, né? É uma coisa muito louca isso, né? Não, Não e aí tem você muito. vê, se é um diretor sensível, justamente ele vai pegar aquilo que a pessoa tem de melhor, entendeu? De Exatamente. repente, ele vai aproveitar essa pessoa muito mais num outro papel. Então, assim, eu tenho, né? Eu aprendi isso com relação a teste. Então, assim, teste não é para você chegar lá também com o personagem pronto, porque Não, você nem conversou com o diretor, nem o diretor sabe, né, direito o que é que ele quer daquele personagem. Teste é para o diretor e para o produtor, enfim, para toda a equipe, ver qual é seu ouro, assim, o que é que eu tenho de melhor, né? Assim, qual é exato. meu tom de voz, né? Meu jeito. Então, assim, o teste também, para a pessoa chegar toda armada, né? Cheia de composição para o teste, eu acho que é muito difícil acertar exatamente no que o diretor está imaginando para o personagem. Eu acho que o É, legal é a gente chegar com o nosso jeito e aí ele vai ver, né, vai como te é que ele moldando, vai exatamente, te eu ia conduzindo. exato, lapidar, moldar, né? Porque fica um pouco pretensioso você já chegar com... Eu acho um pouco pretensioso, assim, você já chegar ali, pronto, você não Sim, sabe o que, é que vai acontecer. não Tem sabe. um monte de gente para fazer. Uma vez eu fui fazer um teste com o Ulisses Cruz, e aconteceu o seguinte, né? E também tem essas surpresas. Aí eu decorei o texto, quando eu fui fazer o teste, ele falou: eu não quero. Tudo que você está imaginando que é para fazer, essas rubricas, isso aí, foi na Globo, isso acho que foi O Coração do Brasil, enfim, não lembro agora a série. Era uma série. Ele falou: tudo que você está vendo nessas rubricas aí, não quero que você faça nada disso. Você vai fazer assim. Esquece. Aí Uhum. você fica, né, horrorizado, nervoso e tal, mas aí você vai, no impulso você vai e você faz, né? Tem essas Vem a coisas também. verdade. É bom que Vem a venha a verdade, verdade. vem a É. verdade. Agora vamos lá. Aí você foi para o Pantanal e eu achei uma história muito engraçada que você foi fazer uma cena de nudez dentro do Pantanal, né? E você tinha dois. Aí as duas, os dois, não é medo, né? Mas tinha assim, você estava fazendo no meio das piranhas e dos jacarés, e ainda tinha a coisa da nudez. O que mais te incomodou mesmo foi o problema das piranhas e jacarés, né? Porque você, na hora que está trabalhando, acho que a gente esquece um pouco, né? É uma cortina que a gente coloca ali e a gente faz o trabalho, né? Na verdade, Cacau, quando eu cheguei no Pantanal, eu tive essa primeira preocupação com relação à piranha jacaré, né? Porque assim, a gente chegou e, né, todo mundo que ia chegando já ia se ambientando, né, entrando no Rio Negro, andando, passeando pela fazenda. Então, assim, já tive essa preocupação logo na chegada, né? Como é que é? Tem piranha no rio, tem jacaré, a gente está vendo, né? Tá, assim, então, os animais. Mas, assim, rapidamente eu vi que existia um combinado, né, nessa relação das pessoas com os animais silvestres, assim, todo mundo, né, cada um respeitando o espaço do outro. Então, assim, as piranhas só atacam se a pessoa estiver sangrando, assim, a gente está Sim, nadando, elas não atacam. E aí eu fiz um raciocínio, eu falei, caramba, as pessoas estão aqui tomando banho todo dia no rio e não atacou ninguém, né? Por que ela vai me atacar? Então, assim, isso foi uma coisa que eu busquei resolver na primeira semana assim, de adaptação, né? Onde eu estava me ambientando e tal. Quando chegou o dia de fazer a cena de nudez, porque, claro, o Jaime não começou pela cena de nudez, né? Ele fez outras cenas mais simples. Isso normalmente acontece, né? Você sabe, para ir aquecendo os atores. Então, claro. começa com as cenas mais simples. E aí, quando chegou no dia da cena de nudez, eu acho que eu ainda não contei isso para ninguém. Eu estava com a cara tão apavorada que o Jaime perguntou: você quer que eu adie essa cena? E eu tenho a opção de mudar a cena e fazer ela outro dia. Eu falei: quero. Eu não contei isso para ninguém até hoje, estou contando aqui primeiro. E aí ele adiou uns 2 dias. E aí eu pensei: caramba, eu vou ter que me preparar de alguma maneira, porque qual era a minha preocupação? Claro, tirar roupa pela primeira vez era uma preocupação, mas a minha preocupação era estar à vontade sem roupa, né? Então, assim, não era simplesmente tirar roupa ali para a equipe, eu estar à vontade, realmente. Eu passar a verdade na cena, sendo que eu estava tendo esse desafio, que é ficar sem roupa, que eu sabia que depois ia para a televisão isso, né? Então, tinha esse nervosismo, né? E tinha esse pudor também, que hoje eu tenho zero.
Mas na época tinha isso, né? Eu tirar a roupa aqui para o Brasil, depois ver, né? Sei lá, nem sabia que tanta gente ia assistir. E assim mesmo é tudo muito delicado, né? Você É delicado. dentro de um propósito, né? Você não vai Sim. fazer uma nudez qualquer, não vai fazer ainda mais para uma novela tão esperada, que ia ter É, sem, criança, sem jovem, propósito, sem sem propósito não propósito, adianta. não rolou, né? Aí me conta aqui, Mas você aí fez eu pedi ah, ajuda do Jaime e do Gurgulho também, né? Falei, ó, vamos fazer essa cena aqui acontecer com o máximo de verdade, né? Me ajudem. Tô, né, nervosa com isso e foi lindo, assim, foi incrível. Os dois foram super parceiros e criou uma amizade, né, que perdura até hoje, enfim. maravilha. E o Pantanal está vindo num momento tão propício, né? A novela está vindo num momento tão propício com isso tudo que está acontecendo no Pantanal, né? Sim. É. Que tudo causado aí pelo homem, né? Independente se foi causado propositalmente ou se não foi causado propositalmente, foi causado pelo homem de alguma forma. E isso Sim. vai chamar muito, eu acho que vai ajudar muito. Vai ajudar muito. Pena assim que tem um processo, né? De gravar a novela, da novela ir para o ar e as coisas estão acontecendo agora. Mas não interessa. Só nesse momento que vocês todos que estão no Sim. Pantanal, do Pantanal estão falando, estão dando entrevista, estão falando sobre tudo isso, está se levantando uma bandeira e uma ajuda para o local, né? Sim, com certeza, Cacau. Assim, quando eu, né, comecei a escutar falar da novela, primeiro eu fiquei surpresa, né, com a repercussão, né, dessa notícia, porque de fato, uma novela fenômeno que mudou, né, o hábito de audiência do Brasil. Então, caramba, a Globo está fazendo um super gol, né? Assim, que maravilha que ela quer. Nossa, nossa. É, que ela quer regravar, fiquei super feliz. E aí, na sequência, assim, poucos dias depois, eu assisti uma matéria na Globo mesmo, no Fantástico, mostrando as imagens do Pantanal pegando fogo. E aí isso para mim foi assim, foi muito doído, né, assistir as cenas, porque um dos motivos da novela ter dado certo foi o encantamento do brasileiro com essa região que até aquele momento nem era tão conhecida assim, nem tinha sido explorada na sua beleza, na Era sua uma diversidade. novidade, né? Era uma Sim. novidade. Então, assim, a potência, a riqueza da natureza no Pantanal, assim, é de tirar o fôlego e é de nos fazer pensar sobre o valor da vida, sobre a fonte da vida, sobre a nossa conexão com essa natureza profunda. Então, assim, tudo isso fez parte do sucesso da novela, né? Essa conexão com isso que a gente tem de mais profundo e que muitas vezes passa batido, a gente não presta atenção, né? A vida na cidade grande, a gente se desconecta dessa força da vida. E no Pantanal, você chega lá, ou você vê, assiste imagens gravadas, você é tocado pela força da vida, pela potência da vida, né? E Entendi. aí eu falei, caramba, aí eu comecei a pensar nisso, né? Como vai ser contar essa história, né, ambientada nesse lugar que gerou todos os personagens também, né? Porque os personagens também são fruto dessa pureza, dessa autenticidade que é a região, que é o ecossistema do Pantanal. Como vai ser contar essa história, sendo que nós já estamos bagunçando tanto o nosso ecossistema mundial, né? Assim, as queimadas, né, não, enfim, tem vários motivos, né? São queimadas diferentes que se juntaram, mas assim, antes das queimadas, que está sendo difícil parar, o que tem é uma grande seca, e essa seca é fruto do nosso Claro. comportamento. Então, É por isso enfim, que eu eu, acho. por isso que eu falei que, independente de ser proposital, né, ou não, é fruto do homem. Pois Né? é. É fruto do homem. Por acaso esse livro que você, A Natureza Oculta e Iluminada, tem a ver com isso que você falou um pouco? Sim, tem a ver com essa conexão assim com a natureza. Porque assim, Cacau, eu cresci no sítio, né? Então assim, eu sempre tive essa conexão, essa ligação muito forte com a natureza. Não à toa eu atraí papéis e trabalhos na televisão e no cinema que sempre me colocaram assim em contato muito Desculpa, ó, íntimo. desculpa te interromper. A Silvia Pfeiffer mandou um beijo pra gente aqui. Ai, Silvia, bem-vinda.
E, gente, tem muita Amada. gente acenando aqui. Olha aqui, o Everton, meu querido personal amigo. Tem Ah, um monte de gente aqui. bem-vindos. Bem-vindo, gente. Fá. Bem-vindos. Tem uma E aí, galera aí mesmo. é, Então assim, eu sempre tive, né? Para onde quer que eu vá, eu tenho essa coisa de conexão com a natureza. E em muitos papéis, não todos, o que é bom também, porque a Silvia mandando beijo. Em muitos papéis, eu faço, né? Eu trago essa minha conexão com a natureza para o personagem, porque tem a ver com o personagem, isso faz parte da minha imagem. Então, em alguns momentos da minha vida, essa conexão se fortaleceu. Na novela Pantanal foi um desses momentos, assim. A ida ao Pantanal foi um divisor de águas na minha vida, né? Eu me reconectei com alguma coisa muito profunda que todos nós temos, né? E que a gente passa, às vezes, por processo de depressão, de se sentir só, né? Processos difíceis, né, de vida, por causa dessa desconexão com a nossa força, com a nossa essência, né, com a nossa potência maior. Homens e mulheres, a gente tem uma potência de realização, a gente tem uma vitalidade, né, uma força de vida que às vezes a gente se distancia muito. E essa força vem dessa mãe, né, que é a fonte da vida, né, a mãe natureza. A nossa saúde vem dessa fonte de vida. Então, assim, a primeira vez que eu fui no Pantanal foi uma reconexão, e há alguns anos atrás, no momento que eu estava vivendo, assim, um momento difícil emocionalmente, eu tive mais uma vez uma reconexão com essa fonte de força, né, que é a natureza. E aí foi incrível, né? Porque eu comecei também a observar que eu tinha muitos medos com relação ao sucesso. Aí, pera Cacau, aí, quero saber disso. Pera aí. Eu vou querer chegar lá. Pera aí. Exatamente o que eu queria falar sobre isso com você. ó, Mas olha só, a fanpage Ingra já Liberato está sei, aqui a também. fanpage já passou aqui, eu já dei adeuzinho para elas, eu acenei. É porque é engraçado, eu não sei o que, que aconteceu, porque eu passo o dedo aqui, eu tô vendo que tem um monte de gente entrando, mas quando eles estão aqui, não tá Tá subindo. diferente, isso tá É, diferente. Quando eu ah, coloco o dedo, nosso quadradinho tá ficando pequenininho lá em cima, que tá, tá engraçado. doido isso. Tá doida, as lives estão doidas. Agora, me fala uma coisa. Pantanal, o início você começar a ficar a Ingra Liberato, né? Conhecida atriz Ingra Liberato. Só que aí você foi para um pouso maior, né? Você foi para Ana Raiz e a Trovão, que foi uma explosão Uhum. também, que eu lembro que as novelas da Manchete, olha, foi Cananga do Japão, era Carmen, era o Sim. Pantanal, o Canto da Sereia também foi lá que você fez também, não Foi, foi? foi. Uhum. Tudo que eles fizeram era bom. A única coisa que depois deu uma estranheza, mas isso não sou eu que estou falando, isso é meio que unânime, foi quando fizeram a Amazônia, que ficou meio estranho tudo, mas acontece, Que inclusive né? a Amazônia eu acho que não nem concluiu. Ah, não, acho que É, a que veio depois, Brida, foi que não concluiu. É Brida, que Brida sim, não é porque concluiu. a Manchete, né, era um grande conglomerado de comunicação, né? É, Tinha várias revistas, sim, sim. Tinha enfim, Amiga, tinha era Manchete, Fatos e Fotos, tinha muita coisa. então, eles começaram a ter problema mesmo, enfim, financeiro, né? Uma Sim, pena. sim. E aí começou a atrasar os salários, uma crise, né? Uma crise financeira. E uma Não, pena, e mas, olha, mas, mas gente, eles investiram muito nas novidades, né? Eles ousaram muito. Essas novelas todas, Chica da Silva, sim, né? maravilhoso Enfim, tudo. Nossa, essas novelas vinham com assim, com uma cara diferente, né? muita força. Com muita força, com personagens históricos, com personagens do interior do Brasil, saía da cidade para contar outras histórias. Então, assim, era um olhar muito ousado, né? Eles Não, apostavam. e muitos atores que estão aí hoje, como você, surgiram lá, né? Thaís Araújo, Chica da Silva. Sim, A Giovanna Antonelli fazia Violante em Tocaia Grande. Lembra de Tocaia Grande? sim, sim, Muita gente sim. surgiu, muita gente. Agora é muito Sim, engraçado isso. Helena Ranaldi Helena também, que Ranaldi, começou é, não, é. Ana Raio e Zé Trovão é uma novela, Cacau, que eu encontro direto pessoas que trabalharam e a gente não se cruzou porque eram vários núcleos, né?
Mas, assim, parece que todo mundo trabalhou na Ana Raio Zé Trovão, Não. porque assim, foi mais de um ano de gravação e a gente viajava pelo Brasil e cada cidade que a gente chegava mudava todo o elenco. Então, assim, era uma loucura, era uma novela externa que nunca teve Itinerante, né? Itinerante. itinerante, nunca teve cena de estúdio, nunca. Assim, tudo externa, locação, com cavalo, com animais, assim, 3, 4 frentes de gravação. Então, assim, cada cidade, né, uma nova história, um novo elenco. Então, assim, uma loucura, uma equipe muito competente para cumprir isso, né, de colocar no ar todo dia uma novela itinerante. E, assim, uma grande coragem, né, de todos, dos diretores, da equipe, né, de produção. Uma loucura que eu acho difícil alguém fazer de novo no formato de novela, porque novela é aquela coisa todo dia, né, um capítulo no ar, então tem É. que ter muita disposição. E foi uma ousadia fazer e deu certo, né? Sempre essas Sim, ousadias dão certo. Agora, é, engraçado, a gente vai falar agora sobre isso, porque você aí na Ana Raiz e a Trovão foi quando você começou a conhecer o Sucessão mesmo, né? O sim. Sucessão começou a vir aí. Aí é uma coisa muito engraçada, porque outro dia eu levei a Cristiana Oliveira no podcast comigo, e ela falou dessa época do Pantanal que ela ficou assustada, que teve um dia que ela saiu, ela fez a Juma Marruá, e um dia que ela saiu no aeroporto, como ela estava tanto tempo lá no Pantanal, quando ela chegou no aeroporto, ela disse que era assim, uma multidão, uma gritaria. Ela viu a foto dela em 10 capas de revista, que ela falou, eu fui fazer uma foto de divulgação. Quando eu cheguei em São Paulo, tinham 10 fotos minhas, eu fiquei muito assustada. E ao mesmo tempo, foi um momento que eu estou falando isso para chegar onde em você. E ao mesmo tempo, ela falou que foi um momento que assim, que ela começou a ter amigos que não eram amigos, gente que se aproximava. Ela disse que foi muito difícil o momento e que ela teve que cair um pouco, né, e um pouco lá no fundo para poder emergir e ter um pouco de maturidade. Isso também aconteceu com você, que a sua maturidade atual Sim, veio um pouco por causa disso tudo, né? Até por isso é. que você fez o livro O Medo do Sucesso, né? É, Cacau, toda razão. Assim, ó, no Pantanal foi o meu primeiro susto, né? Assim, ninguém esperava que a novela fosse virar o que virou. Então, assim, eu lembro, né? Tem uma história engraçada que eu andava de ônibus. E aí o Jaime um dia me chamou na sala dele, porque assim, o ambiente da Manchete era tão familiar que o Jaime dava conselho, todo mundo frequentava a sala dele. Imagina, ele era o diretor-geral, mas todo mundo circulava ali, era uma grande família. E um dia ele me chamou, ele soube que eu andava de ônibus, eu não tinha carro, né? Enfim, eu estava começando mesmo, assim. Eu pagava minhas contas, dividia apartamento. Então, assim, era tudo muito regulado, né? E ele falou, Ingrid, você vai ter que parar de andar de ônibus. Ele já estava vendo que estava começando a acontecer ali. Enfim, ele estava vendo, não, ele sabe tudo, né? Ele, Ele ele já que tinha fez. certeza, Sim, ele tinha certeza. Imagina, ele veio da Globo, ele é. tinha trabalhado em Sim a Moça, Rock Santeiro. Claro, ele já sabia. E ele falou: você vai ter que parar de andar de ônibus. Eu falei: nossa, eu não vou parar de jeito nenhum, é a minha vida. Não, não, não precisa se meter nisso, eu sei me cuidar. Aí, Cacau, eu sei que assim, no segundo dia de novela no ar, eu entrei no ônibus e aí o ônibus inteiro veio em cima de mim. E eu tomei um susto. Eu falei, caramba, o Jaime estava certo. Eu realmente vou ter que ajustar aqui minha rotina, meu dia. E, enfim, aí mudou tudo, né? Aí eu, né, tive que comprar carro, tive que me ajeitar, mas a vida vai mudando naturalmente. E aí, quando chegou Ana Raio Zé Trovão, isso que a Crica falou, né, que a Cristiana falou, eu entendo bem, porque tanto Pantanal como Ana Raio Zé Trovão foram novelas que a gente fazia tudo fora da capital, né? A gente não ficava. No Pantanal ainda tinha cena de estúdio, mas na Ana Raio era só longe da cidade. Então eu lembro até, é engraçado isso, né, de tirar uma foto e essa foto replicar, porque eu lembro que às vezes eu estava no hotel, eu ia tomar um banho de piscina. E aí tirava uma foto minha na piscina, eu nem via. De repente essa foto estava na capa de uma revista, entendeu? Então assim, era muito doido. É Umas muito fotos, louco. eu nem via as pessoas tirando as fotos. E aí quando a gente vinha para a cidade, né, enfim, para ter alguma folga ou fazer alguma coisa, a gente, né, se assustava. Eu não estava preparada, eu não me preparei assim emocionalmente, né? Eu não tinha essa maturidade emocional
para ter fama, né? Sucesso, eu acho que tem muitas maneiras, né, de você ser bem-sucedido, mas a fama, a exposição da imagem, né, É, massificada, como era a televisão antes também, né? Porque hoje em dia não tem mais aquele Ibope que tinha antigamente e nunca mais vai ter, sabe? Aquele Ibope de 60%, 70%, isso aí não existe mais porque a audiência está hoje dividida. tem muita coisa, né? Tem Tem muita Netflix, tem plataforma. televisão, tem plataforma, tem É, YouTube, tem tudo, né? sim, sim. Então, assim, nunca mais na vida vai ter 70%, 80%. Rock Santeiro chegou a 100% de audiência. Isso não tem mais, né? Não tem como isso acontecer mais. E aí, eu não tinha essa maturidade mesmo. Eu fiquei bem assustada, né? Quando eu ia para a cidade grande, tinha esse assédio, né? Que eu me sentia sem saber lidar com isso. E quando acabou a novela Ana Raio e Zé Trovão, eu parei de atuar por 4 anos. Eu fui criar cavalo. Isso tudo que você parou de atuar, é engraçado, não tem essa sensação que você Eu fui parou criar 4 anos. cavalo, eu falei. Não, claro, eu tava. Mas aí você parou de atuar 4 anos porque você já estava com um pouco na crise, o Sim. medo, você estava com um pouco com medo daquilo tudo, você falou, não, vou dar um ano para mim aí, vou descansar, vou dar uns anos para mim para eu descansar É, e curtir minha vida. Ou você já estava com aquele medo ali enraizado em você? ótima pergunta, porque assim, a desculpa era essa, que eu estava cansada, que eu queria descansar. E eu acho maravilhoso, assim, mas não foi assim, vou descansar um ano, vou, né, vou me recuperar e volto. Não foi assim, né, a decisão. Eu usei essa desculpa de que eu precisava descansar, mas a verdade verdadeira é que mesmo depois de ter descansado, eu senti assim um certo medo e uma crença de que eu não ia dar conta de voltar para aquele volume de assédio, né? Eu não tinha essa tranquilidade de lidar com assédio, porque eu não me preparei para isso mesmo, né? Como eu falei, eu vim, né, sou de uma família de artista, não tem isso, né, de fama, a gente nunca buscou fama, a gente só queria se expressar artisticamente, né? Sempre foi assim. Todos meus irmãos são 5 filhos, todo mundo é artista. Então, assim, a fama não estava no meu roteiro. E aí eu fui ficando, né? Eu não voltava, né, para atuação porque eu queria paz. Então, fui para o campo, fui morar no interior de São Paulo. Só que é muito interessante porque, assim, é óbvio, né? Assim, quem precisa se expressar artisticamente sente esse chamado, né? E não tem como recusar. É quase como se fosse o ar que a gente respira, né? E aí eu comecei a entrar no momento em que eu estava infeliz, porque eu precisava me expressar artisticamente. E é interessante, a Fernanda Montenegro fala isso, né? Quando alguém pergunta para ela, o que é que eu faço? Eu quero ser ator, eu quero ser atriz. Ela fala, desista. Agora, se você desistir e começar a sentir uma necessidade, como se isso fosse o ar que você respira, aí não tem jeito, aí você Verdade. vai encontrar um caminho. E é isso, assim, de alguma maneira eu comecei a precisar voltar, e aí vem o universo, vem o mundo artístico e aparece convite, né? E eu sou resgatada de volta. Não, e posso te falar uma coisa? Você que escreve agora, é muito engraçado isso da escrita. Eu, quando comecei a escrever, em 2005, que eu comecei brincando e acabou que eu virei escritor. Eu já meio que também, eu falei assim, gente, eu não quero ficar na minha vida inteira fazendo uma coisa aqui, um teste ali, eu quero uma coisa segura para mim. E a escrita começou a caminhar. E a atuação começou, porque minha primeira formação é ator, eu trabalhava sem parar, e minha Sim. segunda ficou a coisa do ator. Só que é muito engraçado, que você vai perceber, você já deve estar percebendo. Aí a gente fala, não, nós só vamos escrever. Aí parece uma coisa, tem toda hora alguém chamando, aí me chama para fazer uma peça ali, aí me chama para fazer um filme ali. E aí você, para você dizer não, é só se você realmente falar assim, isso não realmente não está mais no meu coração. Mas eu até Sim, hoje, você vê, eu faço meus projetos, eu estou sempre colocando uma coisa de atuação, tô sempre, não tem jeito, é uma coisa que se a gente gosta, tá ali. Eu acho que eu amo. a gente nem vai ser um escritor feliz se a gente não tiver ao nosso lado da atuação. Você entendeu? É,
Sim, Você não sim, acha não. isso? Eu acho, eu concordo plenamente e eu amo atuar, Cacau. Eu amo atuar. Esse lugar do set, sabe? Assim, é uma coisa que eu tenho em mim, assim, para mim um set de filmagem, de gravação é o melhor lugar do mundo, né? E o processo do teatro, né, de construção, de lapidação de personagem, a experimentação do teatro antes da estreia, é porque é a alma humana, a natureza humana. E eu sempre gostei de escrever, mas eu tinha muito medo da exposição. Então, assim, há 5 anos atrás, em 2016, não sei, façam a conta aí, porque o tempo está passando tão rápido que eu já Muito perco, né? rápido. Aí eu fiz esse primeiro livro, O Medo do Sucesso, porque eu percebi que esse medo do sucesso me travava, porque eu não tinha me preparado para isso, né? Então, assim, eu comecei a perceber que eu tinha que construir essa tranquilidade, essa maturidade, até para eu poder atuar, né, nessa profissão, que é uma profissão que me encanta tanto, né, que me alimenta tanto, que é a profissão de atriz, para eu poder aproveitar o meu talento e o meu potencial no máximo, né? Para eu não ter medo do brilho, para eu não ter medo, né, de abraçar o melhor personagem e fazer o meu melhor, porque tinha muito essa trava, né? E o medo do sucesso, ele vem disfarçado de humildade, de um monte de coisinha que não tem nada a ver, é medo de brilhar. A gente tem muito medo do nosso brilho, da nossa potência maior, assim, né, de se entregar mesmo para o mundo, assim, né? De colocar todos os nossos dons a Porque aí você, né, serviço. você é dono de todo mundo, né? Fica todo mundo é seu dono, né? Quando você faz o Sim, sucesso, você abre um leque e todo mundo, né, que te venera, todo mundo, né? E você não pode acreditar em tudo que as pessoas falam para você. Você não pode acreditar o tempo inteiro. Você é linda, você é maravilhosa, você é a melhor atriz. Você não pode, porque você não pode acreditar nisso, né? Disse tudo, você disse tudo, é isso. Porque assim, uma imagem é construída, mas você tem que estar firmado na verdade, né? Quem eu sou de fato? Ok, estou fazendo esse trabalho, o trabalho é um sucesso. É óbvio que o personagem tem a ver comigo, eu tenho a ver com o personagem, é óbvio que tem ali uma mistura, mas eu preciso saber quem sou eu, né? Claro. Assim, e personagens muito interessantes e que têm a ver comigo também tem muita particularidade e eu preciso saber diferenciar, né? Onde termina a Ingra, onde começa o personagem. Então, assim, esse primeiro livro foi assim uma cura desse medo da exposição muito forte. Aí eu até quero te falar uma coisa que hoje eu recebi o livro do Ser recebi hoje. artista! Vou tirar uma Tem, foto tem, ou gravar um tira a vídeo. foto, grava o vídeo, mas tem uma coisa aí que fala sobre. Você vai ver, em algum momento você vai se Pois deparar com é, mas isso. por isso que eu É, trouxe o livro do Marquinhos, estou mostrando o livro do é. Marquinhos, porque assim é tão importante essa base, né? Essa preparação, que não é só a preparação das ferramentas, é você se preparar para ter uma imagem que não é mais só sua, é uma imagem que, como você falou, agora é de De todo todo mundo. mundo. Então, assim, incrível. Bom, aí esse primeiro livro, O Medo do Sucesso, abriu esse portal, né, para escrita e para eu não ter medo de me expor. E aí chegou a hora de escrever esse segundo, A Natureza Oculta e Iluminada, que fala das minhas experiências de autoconhecimento, da minha conexão com a natureza profunda, que é uma guardiã, né, Bonita da foto. floresta. Bonita. Então, e eu tô amando, Cacau, escrever, eu tô amando, mas assim, são coisas complementares, sabe? Assim, por exemplo, esse livro, ele é uma ficção e eu vejo muito esse livro no audiovisual. Aliás, eu tô para conversar com o Marquinhos sobre isso. Olha, é E, sempre inclusive, assim, o autor sempre tem é, uma ideia, quem escreve. sim, não, isso aqui é a cara de um audiovisual, de uma série. E, enfim, né, eu inclusive Com certeza. escrevi vendo atores, né, em alguns personagens, mas enfim, isso é outra história. Mas eu tô amando escrever, tô amando. E te dá uma liberdade, né? Te dá uma liberdade você Sim. escrever. Porque tinha uma coisa assim, Cacau, entre um trabalho e outro como atriz, eu sofria. Eu ficava, meu Deus, e agora? Tenho aqui, né, um mundo de coisa, de O que que eu te emoção. falei? O que que eu te É, de, falei? de processos, né? Eu ficava assim, eu tô aqui com os meus processos, eu tenho que dizer, eu quero botar isso para fora, porque o ator se acostuma a não jogar nada fora, né? A sombra, a luz, a dor, a delícia,
tá tudo aqui em ebulição, porque isso é material de trabalho, né, na atuação. E aí, entre um trabalho e outro como atriz, eu ficava angustiada. Eu preciso me expressar, eu preciso botar isso para fora. E a escrita hoje é esse canal de expressão da minha alma. Então, é maravilhoso. Olha, Ingrid, eu acho muito importante, todo artista, hoje, o artista de hoje, eu acho muito importante ele ter outras coisas para fazer. Não Também só acho. ele ficar focado em atuação. Por quê? O mercado tem várias, né? Tem streaming, tem isso, tem aquilo, mas ao mesmo tempo, você vê, os elencos são menores, as oportunidades são menores. Então, assim, não tem um papel agora, não tem novela agora? Vamos fazer um livro. Eu vou, sei lá, Claro. trabalhar com. Ontem eu estava conversando isso com a Bárbara Bruno. Ela disse que trabalhou muitos anos como redatora de uma agência de publicidade e conciliava tudo, porque ela, na hora que ela não estava no palco, ela falou: ou eu estava no Teatro Paiol cuidando da administração dos meus pais, ou eu estava na agência de publicidade. Então, eu acho que essa ocupação Sim, faz com que o ator não se deprima, o ator não fique pensando bobagem, o artista de uma forma geral. Eu acho que tem que ter sim, essa ocupação. O artista de hoje ele sim. tem que fazer outras coisas. O E artista tá não é. sempre Desculpa. criativo. Não, tá sempre criativo, né? Porque você vê, Cacau, esse momento que a gente está vivendo, né? Do isolamento. Caramba, durante o isolamento, eu lancei um livro, eu abri um canal para falar de autoconhecimento no YouTube. Enfim, também estou elaborando outras coisas, né? A gente também tem as redes sociais como canal de expressão de coisas que a gente quer falar. Eu amo montar vídeos. Então, assim, eu invento ensaios fotográficos, eu monto vídeos, eu acho que é um caminho natural para em algum momento eu também dirigir alguma coisa dentro do que eu E, quero falar. e no dia a dia você não faria isso. Se Não você não tivesse essa. faria. A pandemia foi ruim e ao mesmo tempo foi bom para a gente poder ter essa criação Sim, toda, né? sim, Concorda? Eu sim. também Concordo. criei umas coisas minhas, criei umas pílulas do Instagram, criei livro novo, criei tudo, o tempo inteiro criando. E você vê o que os atores estão fazendo agora, estão se apresentando online, o que é Sim. maravilhoso, porque o cara às vezes não tem o patrocínio, não tem espaço, ele se mostra ali e ele Uhum. consegue, às vezes, atingir alguém que, pô, vou investir nesse cara, vou. Né, a Patrícia Sim. Kogut tá dando ela fica aqui, nota 10 para a cena do fulano no Instagram tal. Ela tá vendo. Então Que você vê maravilha. como que são as coisas, né? Aí vem É. cá, você fez esse livro aí. Esse livro não teria uma forma de ser um monólogo, não? O Medo do Sucesso. Você já faz uma palestra, né? Com O ele, né? medo do. Eu tenho uma palestra do medo do sucesso. Então, é um livro de memórias, né? O que que eu acho, Cacau? Eu teve uma ideia, assim, um autor gaúcho, inclusive, quando viu, falou: Ingra, nossa, isso é um monólogo pronto, você tinha que fazer um monólogo. Eu comecei a escrever esse monólogo, né? Isso pode virar um monólogo, mas assim, aconteceram várias coisas no meio do caminho. E aí agora eu já não sei, né? Porque isso é uma tese, né? O medo do sucesso, o medo dos nossos dons, dos nossos talentos, virou de fato uma experiência que eu carrego, né? Que eu passei por isso e que hoje já está sendo mais discutida, porque ninguém falava nisso, né? Que a gente tem o medo do nosso brilho, da nossa capacidade, a gente tem medo de crescer, a gente não quer sair da zona de conforto. Então não se falava muito nisso. E aí isso virou uma palestra, né? Virou um compartilhamento dessa experiência e pode vir a ser um monólogo. Eu comecei a escrever, mas depois outras coisas apareceram. Isso está engavetado, mas é uma boa ideia. Agora que você não tem mais medo de escrever, porque a palavra que eu mais escuto quando eu vou lançar livro ou quando eu vou fazer qualquer coisa de livro aqui, eu sempre recebo uns directs assim: ai, mas como é que eu faço? Eu morro de medo de mostrar minhas coisas. As pessoas têm medo de mostrar o que Sim! elas escrevem. Nossa, eu Por... tinha medo, Cacau, eu tinha muito medo. Não, eu vou te falar o que é que acontecia. Na época que eu fui casada com o Jaime, ele pedia para eu escrever cenas para a novela. E eu escrevia, eu sempre tive facilidade. Assim, eu recebi prêmio literário na minha adolescência aqui em Salvador. Sabe, o prêmio de um banco, do Desembanco, minha mãe junto comigo, me ajudando a escrever. Então, assim, eu sempre tive dom para escrever, mas eu não queria assinar, uma arrogância da minha parte também, porque é um dom maravilhoso, né? Então, assim, eu escrevia para revistas especializadas de cavalo, fazia matérias e não assinava.
sabe? Assim, a história de Ana Raio e Zé Trovão, eu ajudei a criar aquela trama central, né? Ana Raio, Zé Trovão. E eu tinha quase um desdém, né? Com esse dom que é tão maravilhoso e que Pois hoje eu é. quero honrar. Né? Então, assim, eu quero assinar meu nome, caramba! Porque eu fiquei pensando, porque a gente, às vezes, quando a gente tem medo quando é a gente, né? Por exemplo, se você faz um papel, tem o personagem para te cobrir, né? Para te ajudar, né? A não ter aquela quarta parede, né? Para te ajudar a te proteger. Sim, Se você vai dar uma palestra, você já fica com um pouco de medo, porque já não tem, é você. A mesma sim. coisa quando a gente escreve, é a gente que está ali. A não ser assim, É. uma ficção e tal, mas a gente que está ali e a gente fica assim, ai, vou mostrar as coisas que eu escrevo. Vai. É um pouco isso, né? É, É um pouco isso. Estou aqui é. falando para Sim, você, não estou dizendo que seja sempre assim, entendeu? Não, mas você tocou num ponto crucial, porque no meu caso, né, assim, eu sempre tenho um cuidado de dizer que as coisas que eu falo, até sobre autoconhecimento, tem a ver com a minha experiência, né, com os meus 54 anos e com a minha autoobservação constante, né, de entender o que acontece dentro de mim. Então, assim, eu estou sempre pedindo licença também para os profissionais, porque o que eu faço é um compartilhamento da minha experiência. Então, assim, no meu caso, eu percebia que esse medo da exposição através da escrita era uma necessidade de provar algum tipo de perfeição. Era como se eu não quisesse mostrar a minha fragilidade, a minha humanidade, entende? Então, assim, o primeiro livro, O Medo do Sucesso, foi um arrancar todas as máscaras, porque eu percebi que, assim, era insustentável, né, querer parecer, primeiro para mim mesma, uma pessoa que não tem fragilidade ou que não comete erro. Tinha um eu idealizado nisso tudo, né? Então, assim, quando hoje eu não me importo que as pessoas percebam que eu posso errar, que eu posso fazer uma coisa péssima, né? Que eu tenho minhas limitações, que eu tenho meus equívocos, que eu sou humana. Quando eu me permito ser humana e errar, eu posso ser transparente, né? E abrir a boca e falar alguma coisa, ou, né, fazer algum trabalho, que eu mesma olho e falo, ai, caramba, eu mandei mal. Ok, tá tudo bem. A vida é uma grande escola, né? Isso aqui é um grande sonho de realidade, é uma grande experiência de realidade, e a gente está aqui para aprender mesmo, né? A gente esquece disso, a gente se exige uma obrigação de ser perfeito e de fazer tudo direito e, né, e de ser aplaudido o tempo inteiro. Isso não é real, assim, é insustentável. Claro, e outra coisa, as redes sociais fizeram com que a história do sucesso, ou da fama, não é que diminua, mas você consegue ter um contato direto com as pessoas, então não Sim, cria tanto mais aquele castelo, né, da Cinderela, né? Você tem sim. contato direto com as pessoas, você fala com as pessoas aqui, né? Um fã manda um negócio para você, você responde, né? Se for uma coisa bacana, às vezes o cara também, as pessoas também às vezes não são tão bacanas, mas ainda acabou com isso, acabou com esse tipo de coisa, Hum. né? Agora, sabe o que eu queria saber de você? Hum. Nessa época do medo, que você. Aliás, falou, só dando um parênteses aqui, o Marcos falou que esse livro aqui, Seu A Natureza Oculta, é ótimo. Ele Ó, falou para mim. Marquinhos. Ele falou, é ótimo. Não, você sabe que ele tá. Não, tomara que ele dê tempo. Ele falou que ia entrar na live, mas quando eu entrei aqui na live, ele estava em reunião, acho que com o Mas Luiz ele vê Fernando depois, você Guimarães. vai, você vai salvar, Ele né, vê, Cacau? vou, Tá, vou, tá vou. bom. Ele estava em reunião, né, ele não consegue, às vezes não consegue por Tranquilo. causa disso. Deixa eu te Inclusive, eu falar. tô, eu, eu tô fazendo leitura do livro A Natureza Oculta e Iluminada todo domingo às 17 horas pelo Zoom. Olha, vou Então, ver. quem quiser, é só se inscrever no link que tem na minha Que bio ali. legal, você tá que tá, hein? Agora, Inventando é coisa. essa baiana meio gaúcha que eu fiquei meio perdido. Olha aqui, deixa eu te Diga. falar uma coisa. Nessa época do medo, porque isso é uma grande armadilha, né? Você estudou teatro, mas você já foi logo para a televisão, né? Isso às vezes Uhum. acontece com muito jovem, né? O cara não Sim, passa pelo teatro, ele vai para a televisão, ele fica famoso, ele ganha dinheiro, ele não tem ideia do que. Aí vai para o teatro, você chama para fazer teatro. Ah, sim. sábado, sexta, sábado, domingo. Hoje em dia, né? Porque antigamente era terça, quarta, quinta, seja. Sexta, sábado, domingo, ganha. Não tem, é percentual. Não sei se vai ganhar. Pode ganhar. Sim. Quando o teatro dá dinheiro. E E não a vai maioria ficar famoso. E não vai não ficar vai famoso ficar. com teatro. Não vai. Hoje não, né? E Sete Bruno disse que na época dela,
que eu estou fazendo a Ah, sim, biografia, acabei de fazer, ela falou, a gente só era famoso pelo teatro, a gente não era pelo famoso teatro. pela televisão, era um bico, que ela falou. Sim. É que Engraçada. as pessoas iam ao teatro, né? Que engraçado isso, né? É muito Bom, eu engraçado. quero saber o seguinte, você, sempre conheci você de uma forma muito simples, muito tranquila, muito delicada e tal, mas em algum momento o ego te pegou? Ego. Assim, você Sim. acreditou É, naquela época do medo desse, que você que deu essa é. transformada na sua cabeça, teve o ego ali com você? Eu sempre tive um conflito, assim, Cacau, assim, porque, assim, dentro de mim, uma parte de mim estava acreditando um pouco naquilo, mas sempre teve um lado meu dizendo, Ingra, isso é mentira. É por isso que eu não assumia totalmente, né, esse lugar de, né, de perfeição, ou de celebridade, ou de estrela, ou de, né, uma pessoa superior aos outros, porque sempre teve uma vozinha dizendo ali, Ingra, esse pedestal é uma ilusão. Então, isso sempre teve dentro E de é. mim. Né? É uma casca de banana, diz um amigo meu, né? Que as pessoas têm que pular essa casca de banana e perceber qual é a essência dessa profissão. Por isso que eu falei aqui do livro do Marquinhos, porque eu acho que é tão. O medo do sucesso e, né, ser artista. Vou botar aqui os dois, ó, pra gente fazer mais uma propagandazinha. Opa! Porque é isso, eu acho que o nosso emocional, esse lastro, né, essa base madura, é o que vai nos permitir brilhar na profissão de Claro. artista. Seja com atuação, seja com artes plásticas, com dança, com música. Porque se a gente se sabota, ou se a gente não oferece a nossa maior potencialidade, uma grande oportunidade pode ser péssima. Porque se você não está, de fato, né, dentro dessa tranquilidade, tendo ferramentas, né, para poder aproveitar a oportunidade, essa oportunidade vai expor uma fragilidade e não a sua força, né? Vai tudo por água abaixo. Tem atores brasileiros É, das antigas que eu fico, como eu faço biografia dessas pessoas mais velhas, eu escuto muitas histórias que às vezes a gente não coloca no papel porque as pessoas, porque não tem nada a ver, é falar às sim, vezes sim, uma coisa que já passou, mas muitos atores se sabotaram com isso. O ego era tão alto, tão grande, que sim. ninguém queria mais trabalhar, ninguém aguentava. Aí a pessoa acabou ali. Esse ego eu nunca tive. Não, não, Esse não, ego. não. Eu entendi o Não, ego que não. você falou. Eu entendi. Eu só estou te Não, mas porque falando. tem também. Mas Tem. o que eu tive é tão péssimo assim, é Eu entendi. tão é tão negativo quanto esse, porque é um outro ego que fala assim, É. não, você não é tudo isso, né? É o ego né, do que se Que, deprecia. o E ego que não te é joga para baixo. que joga Também não para é isso. baixo. Também não é isso, né? E esse também Também é não é isso. prejudicial, achei a palavra, É, prejudicial. né? O negócio é não ter ego e manter ali a firmeza ali. Vamos lá, vamos trabalhar. O Ficar na sucesso verdade, né? Ficar na trabalho é o verdade. sucesso. Meu amor, você sabe que já passou? Senão daqui a pouco vão derrubar a Putz, gente. Tu acredita? acredito, Mas ai, sabe o que é que vai gente. acontecer? Você vai fazer comigo Conectados aqui no Rio. A gente vai ter mais tempo para conversar. Quero muito que você Vamos. faça. Você vê a live, não dá realmente para a gente falar tudo, mas eu adorei Não, falar com você, adorei eu ver falar do seu amei, livro. Eu eu queria falar mais amei. coisas, mas não dá tempo, tá? Tudo bem, Foi- maravilha, amigo. mas Gratidão. você inaugurou aqui o Mulheres Fora de Cena. Amei, Maravilha. tá? Obrigada pelo convite, pela Quando, conversa. quando você vem para o Rio de Janeiro? Quando você vem para o Rio? Dia Agora é só. primeiro de dezembro. Gênesis, vai fazer Gênesis. Exato, Novela Gênesis, né? Hoje a gente Então, teve reunião até. 1º de dezembro, então em dezembro você pode vir fazer podcast comigo. Eu vou gravar duas Marcado. semanas, as 2 primeiras semanas que depois eles entram de férias. Mas você vai, Maravilha. tá? Combinado. Beijo, te adoro. Beijo a todos que Obrigado. estiveram aqui com a gente. Tchau. Tchau. Beijo. Beijo.